No ano de 2018, segundo o G1.com, o Brasil começou a aparecer como um país demonstrando uma grande quantidade de meninas apresentando gravidez precoce. Na América Latina, o Brasil tem despontado, infelizmente, com esses dados, o que revela um desconhecimento por parte das autoridades públicas do grave problema que a gente vem encontrando, a falta de informação que é fundamental, não somente para evitar a gravidez, mas também de doenças que possam ser contraídas através do ato sexual. Se os adolescentes tivessem obtido as informações necessárias para isso, muitas dessas gravidez indesejadas não teriam acontecido. E muito disso tem a ver com o assunto da nossa aula de hoje. Eu me chamo Jonas, sou professor de Biologia aqui do Ciências no Papel e te chamo a entender como são os métodos anticoncepcionais. Bem, fala galera massa, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Ciências no Papel, professor Jonas, para a gente dar continuidade à questão dos métodos anticoncepcionais que a gente estava discutindo aqui na nossa playlist. A gente tinha visto até a tabelinha e eu quero continuar com vocês, envolvendo agora o restante dos métodos que as meninas podem utilizar, como no caso da camisinha feminina. Não dá para negar, ela é muito pouco usual, até pela forma de uso dela, porque basicamente consiste num saco onde a menina vai introduzir no canal vaginal de modo a ficar ali no colo do útero, fechando, e dessa forma impedindo não somente a passagem dos espermatozoides, mas também evitando o contato com infecções que podem acabar cometendo. Embora ela também tenha a mesma importância que a camisinha masculina, ela não é tão usual e também não é tão simples de estar utilizando. Embora exista, ela é bem pouco usada realmente. Mas ainda assim consiste num bom método para você evitar contrair ISTs. Já o diafragma, prof, ele lembra um pouco a camisinha nesse sentido, no caso da feminina. A menina ela vai dobrar essa borda e vai colocar ali no canal vaginal, como vocês podem ver aqui na imagem. Normalmente ela passa uma pomada que contém uma substância que é espermicida, ou seja, que mata espermatozoides. Mas o diafragma, embora ele seja um bom método de barreira física, ele tem alguns problemas sérios. E qual é? Ele depende muito do manuseio. A pessoa que for colocá-lo tem que saber colocar esse bicho. Porque se colocar um pouco mal colocado, o que é que vai acontecer? Isso pode gerar uma brecha, um deslocamento que vai facilitar os espermatozoides passarem. Além disso, é recomendado que a moça que for utilizar o diafragma, ela, no mínimo, coloque esse cara com uns 3 ou 4 horas antes e remova apenas 3 ou 4 horas depois do ato sexual. Então, até lá, a menina vai ter que ficar aí. Em boa parte dos casos, ela pode depois retirar esse diafragma, lavá-lo adequadamente e depois guardar na caixinha para utilizar posteriormente. É como a camisinha feminina, ele não tem uma facilidade de uso tão grande. E olha, ele é apenas um método de barreira. Ele evita sim a gravidez, é verdade, mas ele não evita contrair as infecções sexualmente transmissíveis, como HIV, a sífilis e por aí vai. Então isso merece muito a sua atenção para tomar um cuidado no uso desse tipo de material. Prof, agora chegamos em um que é a sensação de muitas mulheres, que é a tal da pílula anticoncepcional, que ela tem uma eficácia de quase 100%. Verdade, de longe, é um dos métodos mais utilizados pelas meninas. De longe, com força. Por quê? Por quê, prof? Porque é tão fácil de utilizar. Primeiro, a acessibilidade. É muito fácil você conseguir uma cartela dessa. Segundo, a praticidade. Você só precisa tomar um por dia para conseguir manter isso funcionando. Agora, o que consiste essa pílula? Basicamente, boa parte delas vai conter os 2 hormônios femininos que a gente já estudou lá na nossa playlist de corpo humano. A estrogênio e a progesterona. Por quê, prof? Que esses 2 camaradas são importantes. Lembre-se que quando eles estão em alta quantidade, a mulher não consegue ovular. Enquanto esses níveis estiverem muito altos, a mulher nem menstrua. Muitas meninas tomam essa pílula, não é nem tanto por causa da relação sexual, mas é simplesmente para não ter que menstruar. Para algumas meninas, e as que estão assistindo aqui vão saber muito bem disso,
A menstruação sempre é algo desconfortável por causa das cólicas, das espinhas, a questão do desconforto, do absorvente, do sangramento ali acontecendo. Então causa um monte de desconforto e por isso que muitas optam por parar de menstruar usando essa pílula. Lógico, você não vai fazer isso como quem vai lá e compra uma dipirona e toma. Pelo amor de Deus, deixe as drogas. Você não vai fazer isso. Mas muitas vão lá na ginecologista, que essa é sempre a melhor recomendação. Conversa com a médica, vê qual é o melhor anticoncepcional e aí, de acordo com a médica e com a orientação, a menina vai lá e vai tomando a cartelinha. Ajuda bastante? Demais. Para vocês terem uma ideia, ela, além de parar de ovular, consequentemente não vai engravidar. Lembre-se que naquela esquema da fecundação que a gente já estudou, o que acontece? A menina ovula, solta o gameta e aí, se o espermatozoide encontrar com ele, vai rolar a gravidez. No entanto, os níveis de estrogênio e progesterona estão altos, essa fase nunca vai acontecer. Ela nunca vai ovular. E, logicamente, se ela não ovula, o espermatozoide não tem como fecundar. Então, ela tem um grau de eficácia absurdamente alto. Porém, infelizmente, né, são os ônus e os bônus. Você tem o bônus de não engravidar, o bônus de não menstruar. Mas a gente sabe que muitas dessas pílulas elas têm efeitos colaterais. Como é isso, prof? Algumas vão ter alteração de humor, algumas meninas vão reclamar de ganho de peso, elas acabam juntando mais tecido adiposo, e existem também alguns artigos que mostram que algumas dessas pílulas elas podem provocar até mesmo a formação de trombos nos vasos sanguíneos. Exatamente isso que você ouviu. Ou seja, prof, mas o que é um trombo? É uma estrutura que pode entupir o seu vaso. Às vezes, em algumas meninas, por algum motivo, o uso dessa pílula nela faz com que haja trombo. A gente também já viu algumas pesquisas que mostram que pode acontecer do surgimento de tumores, ainda que benignos, em vasos sanguíneos, no fígado dessas meninas. Então, existe um risco, por isso que essa pílula não pode ser tomada do jeito que você quiser. Precisa, sim, de um acompanhamento, de uma orientação médica para que você possa estar tomando todos os cuidados. Só que não confunda a pílula anticoncepcional com a famosa pílula do dia seguinte. O que é isso, prof? Vamos supor que uma menina sai com um rapaz e tem relação sexual com ele. Na hora, ela esqueceu de usar uma camisinha, ela não estava tomando a pílula anticoncepcional, que tem que tomar todo dia, viu? Eu conheço vários relatos de mulheres que deixaram de tomar um dia e foi o suficiente para engravidar. Veja, ela tomou 27 bem direitinho, todos os dias, bem direitinho a cartela. Esqueceu um, meu amigo. Esqueceu um, foi o suficiente para engravidar. Muitos dos meus alunos me compartilham que as mães deles tiveram eles por causa disso. Tava lá tomando direitinho, esqueceu de tomar um dia e aí, após relação, engravidou. E eles, poxa, né? Quem diria? Você veio, né? Porque ela acabou esquecendo de tomar naquele dia. Mas vamos supor, prof, esqueceu. A mulher esqueceu de usar qualquer outro, o homem também esqueceu também de usar camisinha. Para que você não tenha um perigo de engravidar, existe a famosa pílula anticoncepcional conhecida do dia seguinte. E essa pílula, ela tem grandes quantidades de estrogênio e progesterona. Prof, por que ela é tão bacana? Porque quando você utiliza essa pílula, o nível dela é tão alto, mas tão alto, que ela acaba antecipando a descamação do endométrio. Olha que interessante. Por que essa informação é importante? Você aprendeu aqui nas aulas de fecundação que quando um embriãozinho se forma, ele gruda na parede do endométrio. Ele precisa ficar grudado ali para poder gestar. No entanto, se você toma essa pílula, o endométrio ele é descamado. E aí, obviamente, não tem como o embrião ele se fixar ali. Agora, essa pílula precisa ser tomada em até, no máximo, preste bem atenção, 72 horas após a relação sexual. Nesse período, ela consegue ter uma grande eficácia. Agora, prof, uma pessoa acabou esquecendo, já passou aí mais de 72 horas, 96 horas. Não acredito, não vai fazer muito mais efeito se a gravidez tiver acontecido. E você pode ter até mesmo outras complicações. Então, se a moça esqueceu de usar algum método no momento do ato, ela precisa tomar essa pílula o quanto antes. Logicamente, a gente tem outros mecanismos. Esse aqui como o DIU, dispositivo intrauterino. O que é que ele faz, prof? Se vocês olharem ali naquele slide, vão perceber que ele é tipo uma pecinha em formato de letra T,
e que ele pode ser feito ou de plástico ou de cobre. O que que vai variar aqui? Você colocando o DIU de plástico, ele é um DIU que está cheio de hormônios. Se você usar o DIU de cobre, você não precisa tanto de hormônio. O próprio cobre, ele vai resolver o processo. O que que acontece? Na hora que você coloca o DIU no interior do útero da moça, o que que vai acontecer? Esse DIU, ele estimula uma reação inflamatória. Dentro desse útero, é como se ficasse alguma coisa irritando. E qual é o problema, prof? Qual é o problema do útero ficar irritado? É simples. Quando o útero fica irritado, você vai ativar o sistema de defesa. Você vai ativar o seu sistema imunológico. E aí, na hora que o espermatozoide ele chega ali, o que acontece? Ele acaba sendo destruído por causa dessa reação inflamatória que está acontecendo dentro do útero. Então, a vantagem dele é que ele é muito eficaz. Ele consegue ter uma eficácia acima de 90%. Mulheres podem passar até 10 anos com ele no útero. Eu conheço relatos de pessoas que passaram 10 anos, 9 anos, e assim que tirou o DIU, conseguiu engravidar. É óbvio, existe sim algumas desvantagens, porque às vezes ele pode acabar causando um sangramento, ele pode causar às vezes alguma ferida ali no interior, às vezes pode acontecer até mesmo ele perder eficácia dependendo da qualidade do material. Mas o que você tem que saber é o seguinte, ele estimula a inflamação, impede que o espermatozoide consiga subir, e uma outra forma também que ele inibe o crescimento do endométrio. Então, você já torna desfavorável o surgimento de uma gravidez. Então, olha que legal. Uma outra forma também é que ele altera a quantidade e a consistência do muco. Se vocês olharem ali no slide, bem onde fica o colo do útero, que seria nessa região, aqui, fica uma região mais azulada. O que é isso, prof? Essa região normalmente ela tem um muco, que é tipo um líquido viscoso. Quanto mais grosso, mais difícil para o espermatozoide passar. Com o DIU, é capaz de ele deixar esse muco mais espesso e, consequentemente, dificultando a passagem do bom e velho tozoide. E aí o que é que a gente sabe? Que os principais efeitos colaterais são essas dores no período menstrual, na cólica, lhe incomoda bastante, também tem o perigo de não somente perfurar, mas ele também se deslocar. Já existe relatos de meninas que contam que o DIU acabou saindo. E aí é aquele susto, né, que precisa realmente de uma assistência médica. Então aqui, como eu coloco para vocês, repara só, aqui está o DIU, você vê que os espermatozoides eles estão entrando, mas eles estão ao mesmo tempo sendo destruídos. E isso impede, logicamente, a concepção. E a última forma que a gente vê que algumas mulheres podem utilizar é a famosa laqueadura ou esterilização cirúrgica. Essa daqui, para a gente lembrar, você tem que recordar do seguinte. Lá no útero, você tem a tuba uterina direita e a tuba uterina esquerda. Como é que é a laqueadura? O médico ele abre ali a cavidade, né, mais abdominal, próxima da região pélvica, e vai ali com as pinças e ele corta, ele punciona. Na hora que ele faz isso, a tuba perde o contato e, consequentemente, o gameta feminino não consegue mais chegar no útero e nem o espermatozoide consegue subir em direção à tuba. O caminho ele fica cortado ali no meio. Isso é uma forma de esterilização e que, infelizmente, não tem retorno, hein? Então, muitas vezes, quando as mulheres elas vão fazer essa atividade de cortar, no mínimo, alguns médicos recomendam, né, que ela tenha pelo menos 2 filhos, porque depois que fechar, para voltar, não consegue. Tem outras que podem usar também de outro artifício, como, por exemplo, botar uma prensazinha dobrando, né, que vai impedir a passagem. Esse clipe, embora ele possa ajudar, necessariamente pode também acontecer de não fechar completamente. Então a laqueadura de você cortar realmente e separar de uma vez garante uma eficácia muito melhor. E se você curtiu essa aula, deixa aquele like maroto, deixa alguma pergunta se ficou. Um cheiro bem grande. Valeu!